pessoal, quero mostrar aqui para vocês como é que ficou depois da reforma. Então, tudo que foi feito, os prazos. Eu vou fazer tudo no final do vídeo aqui, depois de mostrar como é que ficou a reforma aqui para vocês, dizer quanto ficou o valor final da reforma, quanto tempo demorou, porque eu acredito que foi um tempo recorde, já que a gente arrematou no dia 10 de setembro, tá? Então, bora lá para mostrar o que foi feito aqui. Aqui, vocês devem lembrar que esse ferro aqui, ele estava todo descascado, a gente pintou tudo ali com uma pintura especial para ferro. A gente trocou também o piso todo aqui da varanda, né? Tá à noite, não reparo, é o único horário que a gente conseguiu para gravar o vídeo. A gente trocou o ralinho que estava bem desgastado. Então eu recomendo a vocês que vejam o vídeo do antes e do depois, né? Que a gente fez. Tá? Então essa parte da varanda a gente gostou, ficou bem legal. A gente não teve orçamento para trocar o piso, porque a gente até considerou que o piso está legal, está numa condição boa, tá? Mas se vocês for ver, toda essa área da sala aqui, estava tudo furado. Essa parede aqui a gente botou todo tapa-furo, botou uma massa corrida, a gente pintou, né? Fez uma pintura, então ficou bem legal também, ficou outro ar aqui, ficou bem iluminado, ficou bem legal durante o dia, dá uma noção legal. Essa parede aqui era lisa, branca, a gente botou por sugestão da minha esposa, a gente colocou um grafiato, pintou com uma pintura crômio, ficou bem bonito, então um ar mais moderno para a sala aqui, vai ficar bem legal, tá? Bem legal mesmo. E aqui também estava bem desgastado, tinha os móveis antigos, a parede aqui da cozinha estava bem feia, bem engordurada, a gente botou um porcelanato aqui, né? Trocou todas as tomadinhas de padrão, ficou bem legal também, ficou bem da hora. Né? Isso aqui foi feito praticamente uns 2, 3 dias o pedreiro terminou tudo. A gente trocou o acabamento também aqui do registro, toda essa área aqui, a gente deixou a pia, porque quem está comprando, né? Nosso conhecido que está comprando, pediu para deixar a pia para ver o que ia ser feito com a pia. Tá? Então toda essa parte aqui a gente recuperou, aqui eu acho que eu colocava uma cozinha, né? Então ficou bem legal mesmo, bem legal. Né? A gente queria ter feito um pouco mais, mas eu acredito que ficou bem dentro, né? Porque a gente estava esperando. Tá? Aqui o corredor não tinha muito o que ser feito, a gente recuperou um pouco das paredes, fez a pintura, mas ele estava bom, ele não estava ruim, tá? Não tinha nenhum ponto de filtração, nem mofo, então foi bem tranquilo para fazer o corredor, né? E aqui o quarto, né? Aqui o quarto de solteiro. O quarto de solteiro tinha as paredes que tinha que recuperar, né? Porque também tinha muito furo, mas também não tinha nada de mofo nem infiltração, então foi tranquilo. Era só mais a questão de furo, tinha furo que vocês lembram, acho que até atrás da porta tinha furo, né? Essa parede que a gente pintou de lilás, tem aquele detalhe que eu conversei com vocês, que praticamente desde o momento zero, esse apartamento já estava vendido, né? Então aqui a gente já tinha conversado com o comprador como é que ela queria que fosse o quarto, né? Que é o quarto da menina que vai morar aqui, né? Que vai ficar nesse quarto aqui. Então pediu para ser lilás, a gente já pintou tudo certinho e achamos bem legal, ficou bem maneiro mesmo, bem legal. Certo? Eu vou mostrar aqui o banheiro para vocês. O banheiro também ficou bem legal, na minha opinião, tá? A gente trocou aquela piazinha, que é a pia mais básica que eles colocam, né? Tinha vários furos aqui que estavam no próprio azulejo, que não estava legal, a gente até se apavorou, mas a gente colocou aqui Então aqui a gente fez eu esqueci o nome disso aqui. O que tu fez aqui? Rejunte. A gente fez o rejuntamento de toda a parede. Na verdade, a minha esposa que fez todo o rejuntamento. Ah, eu achei que ficou bem legal, bem maneiro. Recuperou bastante da energia do banheiro, né? A gente também, o pedreiro trocou o piso, né? A gente botou esse piso aqui, mais bonito do que estava. Botou um novo ralo, colocou um nicho, né?
Então ficou bem maneiro, o banheiro ficou bem legal, tá? Essa piazinha aqui. Então a gente recuperou bastante do banheiro, que a gente achava que ia ser um desafio, mas no final das contas deu tudo certo. E por último, aqui o quarto de casal, né, pessoal? Então, os detalhes que ficou aqui. Esse daqui foi um pouquinho mais desafiador, porque ele tinha aquela parte da infiltração. Então a gente teve que passar uma massa corrida, aquele fundo preparador, né? E teve que dar umas 2, 3 demãos nessa parede aqui. A gente também tapou aquele furo que tinha do ar-condicionado antigo, daquele modelo antigo, né? Nem dá para perceber, então os pedreiros foram bem felizes aqui no trabalho que eles fizeram, né? E tapou aqui uma quantidade de furo, acho que até aqui também era outra que tinha furo atrás da porta, né? Então esse quarto aqui ficou bem legal, a gente botou as tomadinhas novas, a gente colocou, né, todo, trabalhou com as canaletas ali de telefonia para ser usada, né? Então ficou bem legal, tá, pessoal? Então depois eu vou para o meu escritório e vou mostrar tudo que foi gastado aqui para reformar, o prazo, para vocês terem uma ideia, entrar um pouquinho mais no detalhe de como foi a desocupação e tudo, tá? Mas assim, ó, eu estou bem feliz, acho que a gente conseguiu tudo num tempo recorde, eu e a minha esposa, né? A gente mesmo que trabalhou aqui na pintura, então foi um desafio para a gente, porque na nossa primeira arrematação a gente contratou um profissional para fazer a pintura e dessa vez a gente que conseguiu tratar toda essa parte ali e foi bem legal, porque foi um trabalho em família assim, que a gente conseguiu tocar no final de semana. Eu acredito que ficou muito bom, tá certo? Então, até daqui a pouco para me mostrar todos os detalhes lá no meu escritório, tá, pessoal? Valeu! Fala, pessoal! Então, vindo aqui para apresentar para vocês a planilha, né, para ver como é que ficou os gastos finais, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Aqui. Vou passar aqui então. Como eu já havia falado no primeiro vídeo, foram depois de 9 tentativas de arrematar. Então, para quem, né, tá começando nesse mercado, às vezes não vai ser de primeira, nem na segunda, nem na terceira. Principalmente agora que a gente está tendo uma concorrência um pouco maior por conta da quantidade de pessoas que, assim como eu no passado, foram arrematar para conseguir uma casa para morar, tá? Então eu consegui depois de 9 tentativas. Eu arrematei no segundo leilão, tá? No segundo leilão extrajudicial da Caixa Econômica. Lembrando que esse segundo leilão é o leilão onde você é responsável pelas dívidas do imóvel. Claro que eu estudei muito bem esse imóvel que eu arrematei. E as únicas dívidas que tinham é a dívida de IPTU, que era no valor de mais ou menos R$ 362, que mais para frente ali eu já vou mostrar na planilha. O valor anunciado que estava no segundo leilão era de 108 mil, tá? Geralmente esse valor, quando é no segundo leilão, é o valor da dívida. Uma pessoa tinha dado o lance de 108 mil, né? O lance inicial. Eu esperei até o final e dei o lance por 110 mil, tá? Então foi esse preço que eu arrematei. É importante aqui lembrar, eu acho que eu já comentei sobre isso, para não ficar dando lance antecipado, tá? E sim deixar para o dia que o leilão ocorrer, vá lá e dá o teu lance, tá? Porque senão quando tu dá o lance antecipado, tu acaba despertando nas pessoas a curiosidade e a ganância delas, porque elas entendem que se tem gente dando lance antes, é porque o negócio é bom, tá? Então elas começam a estudar e correr atrás daquilo dali, beleza? Então evita, se tu tem interesse em algum imóvel, dar lance antecipado, tá? Análise de crédito. Aqui é importante, eu acho que eu já falei isso naquele meu vídeo lá primeiro, né? De como eu fiz a arrematação do meu imóvel para morar. Mas, assim, sempre análise de crédito aprovada antes de participar do leilão. Se tu quer financiar, se tu tem dinheiro à vista, tudo bem, não precisa de análise de crédito. Mas se tu quer financiar, faz primeiro análise de crédito, verifica o tamanho, o quanto que tu quer financiar, né? Eu geralmente coloco até o valor que eu quero ir no leilão. Então, no meu caso aqui foi 200 mil. Então, se tiver... Geralmente é o que eu considero para mim. Então, até 200 mil. Acima disso, pelo menos aqui na minha região, onde eu estou tentando arrematar hoje, não é tão interessante quanto fica acima disso, tá? Então, a gente já tinha um crédito aprovado.
o imóvel foi financiado pela Caixa Econômica Federal, eu arrematei por 110 mil, então pediu para mim, na minha análise, 10% de entrada, o que dá 11 mil de entrada, que é ótimo, né? Uma entrada muito boa, não é uma entrada muito alta. E o leilão ocorreu no dia 10, tá? Então o que aconteceu? Eu arrematei no dia 10, o leiloeiro entrou em contato comigo, né? Ele pede os 5% do valor em cima do valor arrematado, então 110 mil, o valor do leiloeiro é 5.500 reais. Tu envia pro Pix para ele no mesmo dia, ele vai adicionar no mesmo dia, para ele aprovar a tua proposta, tá? Beleza, desocupação. Então, aqui na desocupação, a minha primeira experiência com desocupação, a gente esperou ter todos os documentos, o nome na matrícula, ter fechado o financiamento pela Caixa Econômica Federal. Nesse caso, a gente não fez isso, tá? Nesse caso, a gente arrematou no dia, a gente arrematou no dia 10, no dia 11 a gente estava batendo na porta para saber quem é que estava ocupando e já com a notificação extrajudicial na mão, tá? Já para deixar avisado a pessoa que ó, a gente arrematou, que a gente já está atrás, né? Então, nesse caso foi um pouco estranho, né? Porque eu acho que eu até já falei isso no outro vídeo, mas que a pessoa era uma inquilina e essa inquilina ela estava ciente que o imóvel estava indo para leilão e tudo e acabou querendo negociar e deu a entender que ela queria complicar um pouco, né? Complicar a situação. Só que a gente foi ali, a gente mandou uma outra notificação extrajudicial para ela no nome dela, tá? E no outro dia a gente estava assinando o contrato de desocupação amigável com ela no cartório, tá? Onde ela se comprometia a desocupar até o dia 10 de outubro, tá? Então, quando chegou 10 de outubro, a gente acionou ela e a gente descobriu que ela já tinha desocupado antes, tá? Então, até 10 de outubro, que é exatamente um mês depois da arrematação, o imóvel já estava desocupado. Dia 14 do 10, a gente já tinha iniciado a obra, né, a reforma, então a gente já estava meio que em contato com o pedreiro, a gente não sabia exatamente, claro, o que a gente tinha que fazer, mas a gente já entrou no imóvel, já ficou marcando tudo que a gente queria fazer, fez o orçamento com o pedreiro e dia 14 do 10 a gente já estava iniciando essa reforma, tá? Então a gente tinha um cronograma que até início de dezembro a gente queria estar com esse imóvel pronto, né? Perdão. Então, aqui vai um pouco dos gastos que eu tive. O leiloeiro, que eu já falei para vocês, é 5% do valor arrematado, no meu caso 110 mil. É importante dizer que o leiloeiro é pago no primeiro leilão, no segundo leilão e na licitação aberta. Se for venda direta ou venda online, não tem leiloeiro porque é direto com a caixa, tá? Então eu geralmente, né? Eu na primeira, no meu primeiro leilão eu paguei leiloeiro, porque foi na licitação aberta, e nesse eu paguei também. Aqui na minha região de Santa Catarina é muito difícil ter bons negócios que vão na venda direta online ou na venda online, tá? Então é bem, é poucos, assim, e os que tem ainda estão bem enrolados em relação à documentação, tá? ITBI da prefeitura, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, tá? Eu paguei 2%, né? 2% do valor que eu paguei na arrematação, então 110 mil, 2% de 110 mil, tá? E um custinho a mais, mas é mais ou menos isso, tá? Não foge disso. Custos de cartório, 1.487, tá? Então isso daqui também não tem como fugir, que é toda aquela parte de documentação, emissão da matrícula do cartório. Documentos da Caixa, a Caixa cobre um valor sobre a documentação, né? E, claro, tu tem que adquirir aqueles produtos que eles te vendem no momento da assinatura do contrato. Eu já conversei sobre isso no outro vídeo, nos outros vídeos, né? É uma venda casada, mas faz parte do jogo para te conseguir o crédito, né? Então, para te conseguir o crédito, eles vão querer te vender algumas coisas e é bom que, né, tu aceite ali para já que tu tá querendo crédito, né? Eu sou contra, mas não tenho o que fazer, tá? É o jogo, tá? Já conversei com várias pessoas, participo do grupo de leilão com outras pessoas e todo mundo diz que é de jogo, não tem muito o que fazer e quando tu acaba não aceitando né, esses produtos casados,
tu não ganha prioridade por parte da gerência ali para assinar com a Caixa. Eles vão dar prioridade para quem? Para quem adquire o produto, para quem gastou mais com eles, né? Então tu acaba ficando ali no final da fila do pão, tá? A desocupação. Desocupação a gente pagou 1.900 para inquilina, né? Para ela desocupar. Eu sei que geralmente não é hábito pagar para um inquilino, né, para desocupar, mas nesse caso aí a gente entendeu que ela queria dinheiro, né, senão ia complicar a nossa vida, então a gente resolveu entrar em acordo, né, para pagar. Foi, no final das contas, foi um bom dinheiro porque ela desocupou no prazo que a gente achou aceitável, né, e não complicou a nossa vida, porque se eu tivesse que entrar na justiça para pedir uma desocupação, né, uma missão da posse, eu ia gastar mais, tá? Só de advogado ali já ia dar uns 5 mil reais. Então, abaixo disso, eu já considerei um valor legal. O IPTU atrasado, como eu tinha falado para vocês, que era a dívida que tinha do imóvel que eu já tinha levantado, R$ 356,91. Super ok. Para um imóvel de 110 mil, né, com um valor de avaliação cerca de 200 a 220 mil, tá ótimo, né? Uma dívida bem tranquila de se pagar, tá? As parcelas pagas, então, até vender, eu falei para vocês, e é isso mesmo, desde o do momento zero, praticamente, esse imóvel foi arrematado e praticamente já foi vendido, porque a gente tinha um conhecido que tinha interesse em comprar, e a gente se comprometeu até duas parcelas, né? Então, a do mês passado foi paga, né, que estava sendo feita a reforma, e a desse mês também vai ser paga, porque ela vai ocupar agora, nesse final de semana que está vindo agora, ela vai ocupar, mas a gente também se comprometeu a pagar essa parcela e ela fica responsável somente pela parcela de dezembro, tá? Então ficou duas parcelinhas ali, o que tá super dentro da viabilidade, tá? Água e luz, na verdade, a luz ainda não veio, a água vai vir mais um mês aí que a gente vai pagar agora, né? Então, por enquanto, deu R$ 174, que era uma dívida que tinha com a inquilina, né? A ex-mutuária, na verdade. Tá? A inquilina que consumiu, mas estava no nome da ex-mutuária. Tá? Condomínio. Não tem um condomínio ali, tá? Mas entre eles pagam cerca de R$ 30 de condomínio para cada pessoa. Então, para vocês entenderem, ali é um condomínio de 4 apartamentos, é que nem o que eu moro aqui, é um condomínio também de 4 apartamentos. Só que esse condomínio aqui onde eu moro não tem taxa de condomínio nenhuma. Ali eles combinaram entre si, é uma coisa informal, de pagar R$ 30 de condomínio, tá? A gente concordou, eu e minha esposa concordamos inicialmente em pagar, só que pelo estado de conservação que o condomínio se encontrava, sem pintura, portão caído, sem portão do gás. Então, várias situações ali que a gente encontrou pela parte de fora, até para arrematar também, a gente só aceitou pagar 110 mil, que a gente achou que era um valor super agradável, né? Mas o condomínio tava bem feio, tá? Por parte de fora, assim, pintura, tudo bem feio. Então, eu praticamente eu tive que gastar uma carreta de brita para colocar no estacionamento, porque o nosso lado ali do estacionamento tava sem brita. Eu vou ter que tive que quebrar o muro porque a entrada do estacionamento só dava para um carro, né? O estacionamento tinha vaga para dois, mas a entrada só dava para um, então eu quebrei o muro e vou colocar um portão de correr, porque o portão que tinha lá era um portão de abrir, né? E só para um carro, né? Para passar. Então a gente vai colocar um portão de abrir ali, que a gente pagou cerca de R$ 2.400, ainda vão instalar. E mais a preparação ali da viga do chão, né? Que foi cerca de R$ 600, mais o material, né? Então a gente teve que gastar bastante, né, dinheiro para arrumar a parte externa, que deveria tá tudo correto ali por parte do condomínio, né? Por parte deles mesmo. E por conta disso eu falei que a proprietária, né, a pessoa que a gente está vendendo, ela vai ficar isenta de pagar, porque a gente está fazendo uma melhoria que vai atender todo o condomínio ali por um bom tempo, né? Então, esse foi o acordo que a gente falou com eles ali. Tá? A meta da reforma era R$ 10.000. A gente não atingiu essa meta, passou um pouco foi para R$ 12.700. Por quê?
por conta desse gasto que a gente teve pela parte de fora, né? Então a gente estava 10 mil reais ficaria super de acordo e a gente conseguiria levar mais coisas para fazer lá, entregaria bem melhor o apartamento do jeito que a gente entregou, né? Poderia trocar ali as lâmpadas, colocar até alguns móveis ali que a gente queria colocar, mas por conta do que a gente teve que gastar por fora, né, a parte externa, que não tinha jeito, realmente tinha que gastar, a gente acabou passando um pouco da meta e acabando nem investindo tanto dentro do apartamento. Isso realmente foi uma pena. E nas próximas eu vou considerar isso na hora de arrematar, sabe? Ao estado de conservação que está por fora, porque isso conta bastante, tá? Principalmente se depois o cara vai querer vender, né? Então vai ter que arrumar tudo, porque uma pessoa do jeito que tá ali, a maioria das pessoas não ia se interessar em comprar, né? Do jeito que estava por fora, né? Ainda não tá tão bom, né? Ainda não tá do jeito que eu gostaria que tivesse, certo? Então, aqui já falando o total, foram 14.966 gastos somente com documentos, né? Toda aquela parte do leiloeiro, documento do imóvel, né? Do cartório, com a caixa. 11 mil de entrada, aqui tem o gasto de entrada, ele é um gasto que inicialmente tu tem que se dispor a ter, mas ele vai te retornar no momento da venda, ele retorna para o teu bolso. A reforma 12.707, que eu já expliquei para vocês, e as parcelas até vender 1.730. Então o total que eu tive que ter para arrematação, para reforma, para documentação e entrada foi 40.403 no imóvel de 110 mil. Então eu sei que tem muita gente aí na internet que fala que com o preço de um iPhone tu consegue arrematar e tudo. Só que, cara, isso não é bem verdade, tá? Isso, na verdade, isso não tem nem um pouco de verdade. Tu pode até conseguir arrematar com isso, mas para te fazer negócio, para te realmente entregar um imóvel legal, com reforma, a própria parte da documentação, tudo, cara, eu não consigo ver ninguém gastando menos do que 20 a 30 mil, tá? Eu acho que 30 mil ainda é pouco isso daí, porque eu tenho um valor arrematado baixo, né? 110 mil é um valor que eu considero de arrematação baixo, e a gente gastou 40 mil, né? Então, para vocês terem uma ideia, então, para mim, eu sempre considero ali 60 mil, tá? Tem que ter 60 mil em caixa para poder arrematar com garantia um imóvel até 200 mil, tá? Então, nisso daqui a gente gastou 40.403, beleza? E as despesas? Aí o que é aqui? As despesas, eu acabei de falar, gastou 40 mil. Mas as despesas, na verdade, ela é sem a entrada, né? Então, até botei aqui a observação: gastos totais sem considerar a entrada. Então, foi R$ 29.400, tá? O valor da venda, a gente vendeu por 180 mil. Esse imóvel tinha capacidade de ser vendido por 200 a 220 mil, mas como eu já tinha dito, esse imóvel já foi vendido, então eu não tive custo de anunciar ele, não tive custo de colocar um corretor, e se eu tivesse também que fazer tudo isso, provavelmente eu teria que botar 200 a 220 mil, porque eu teria que mudar toda aquela parte externa do condomínio. Pintura do condomínio, provavelmente teria que tratar a parte do portão, eu teria que esperar colocarem o portão. Então eu teria que arrumar tudo aquilo dali para deixar o imóvel um pouco mais atrativo, né, pela parte de fora, né? A parte de dentro ia ficar muito legal do jeito que eu mostrei para vocês ali, mas a parte de fora que conta bastante, tá? E não ia ficar tão atrativo. Então a gente poderia ter até uma curva de venda um pouquinho maior, tá? Se a gente tivesse que anunciar. Então esse desconto para a pessoa que comprou valeu super a pena para ela e valeu super a pena para a gente, né? Para mim e para minha esposa, porque a gente também economizou tempo, né? Tempo. Então valeu a pena, tá? Então o lucro bruto ficou em 51.596, tá? Esse é lucro, é o bruto, é o real mesmo, por quê? Porque tem uma regrinha ali que a gente tem isenção, né? Isenção na venda de imóveis até 440 mil, sendo o único bem imóvel.
Ah, mas tu já tem um imóvel. Sim, eu tenho um imóvel que eu moro hoje, né? Só que ele está no meu nome e como estratégia a gente utilizou esse imóvel comprando, né? A segunda arrematação comprando no nome da minha esposa, né? Então ela tem a isenção dela de até 440 mil, beleza? Ah, mas assim, minha esposa, ela é minha esposa mesmo, mas se vocês forem casados no papel, não conta, tá? É porque eu e ela, a gente não é casado no papel, então ela ainda preserva o nome dela de solteira. Então ela também tem essa isenção, beleza? Então aí a gente ficou com esse lucrinho que a gente considera muito bom, né? Que já dá um gás para a gente ir para a nossa próxima arrematação, né? E arrematar legal, né? Já considerando também todos esses pontos baixos que a gente encontrou, né? Esse aprendizado, né? Em relação à parte externa do condomínio, que para mim vai ficar como um aprendizado, tá? E é isso, acho que esse vídeo já tá um pouco longo, né? Eu acho que eu tentei explicar tudo, mas se tiver alguma dúvida, isso daqui é a parte prática, nua e crua. Eu mostrei para vocês como ficou o antes e depois, os valores da reforma, como foi todo o processo de desocupação, tudo. Se tiver dúvida, coloca nos comentários e, claro, se inscreve no canal. Até a próxima e valeu, pessoal!